Diz que o bio está de moda e que só os ricos e os hipsters é que consomem bio. Duas crenças que não refletem toda a realidade da situação. Cá vão as 5 razões para comer produtos de agricultura biológica. Há quem coma bio por questões de saúde, que é o meu caso. E há quem coma bio porque compreende as vantagens da agricultura biológica em detrimento da agricultura convencional. E compreende como a agricultura convencional não é sustentável a longo prazo. Foi também o capitalismo e a sua sociedade de consumo globalizada que pegou na agricultura biológica, que é um movimento contra a cultura e que estava em franca expansão, e apropriou-se dos seus símbolos para ter lucro, criou um negócio e criou crenças à volta desse negócio. Crenças que o alimentam. Foi assim que o bio virou moda, virou trend. Porque vejam, para a sociedade capitalista neoliberal, o importante não é publicitar as vantagens do biológico. Não, é lucrar com o biológico, que é um nicho de mercado. Por isso é que surgiram estas crenças. Que o biológico é só para os ricos, é só para quem tem dinheiro, só para quem pode pagar. Porque, continuando com o negócio de agricultura convencional em paralelo, criaram um negócio de agricultura biológica com preços mais altos para um certo nicho, para um certo público-alvo com maiores rendimentos, deixando que as pessoas com menos rendimentos continuassem a consumir da agricultura convencional e, portanto, mantendo os dois negócios em paralelo. Tens menos pessoas a consumir, mas são pessoas com mais poder de compra. E, portanto, os lucros valem a pena. Tens mais pessoas a consumir, mas são pessoas com menos poder de compra, então os lucros valem a pena. Essa história de o biológico surgiu com os hipsters e não sei o quê, os princípios da agricultura biológica já são defendidos por ecologistas de há muitos anos atrás, não é? Portanto, não foi uma coisa que surgiu só agora. Aliás, a agricultura biológica, por exemplo, teve uma grande expansão no norte da Europa nos anos 70. O que acontece é que os hipsters são filhos de famílias classe média e classe alta e, portanto, com algum poder de compra, não estavam satisfeitos com a forma de consumo convencional e estavam à procura de alternativas e estavam a encontrá-las. Mas antes que encontrassem demasiadas alternativas que fugissem ao sistema e deixassem de dar lucro às empresas, então as empresas, as maiores companhias sobretudo, arranjaram forma de colocar este público-alvo dentro das suas ofertas de produtos. E então apropriaram-se à agricultura biológica. O facto de estar na moda, ser trendy, bom, isso simplesmente agarra os mais curiosos e aqueles que são mais facilmente influenciáveis para pelo menos darem uma espreitadela de vez em quando numa loja bio e comprarem qualquer coisa para experimentar. E assim, com estas crenças, o mesmo sistema consegue lucrar com toda a diversidade de gente que existe. Mas apesar de ser um negócio da sociedade globalizada, não quer dizer que devemos descartar o bio assim sem mais nem menos, só porque somos contra o capitalismo, ou contra a globalização, ou não gostamos de seguir as modas. Porque há várias razões para comer bio e eu vou apresentá-las agora. Primeiro, porque a agricultura biológica é amiga do ambiente. A agricultura convencional utiliza agrotóxicos que envenenam o solo e envenenam os lençóis freáticos, que é a água que está por baixo dos solos e que vai alimentar poços, vai também dar água potável para animais selvagens e também nos vai dar água potável a nós, porque os lençóis freáticos, alguns deles também vão dar a rios e vão dar a nascentes. Se envenenamos a natureza, um dia deixamos de a ter, não é? A agricultura biológica, por seu lado, não utiliza químicos sintéticos, o que faz com que haja uma maior diversidade natural à volta da plantação e na própria plantação, e faz também com que a água não fique contaminada nem esteriliza o solo, pelo contrário, nutre o solo. Na agricultura convencional utiliza-se muito o monocultivo, grandes extensões de terreno onde é cultivada apenas uma espécie alimentar. Por exemplo, hectares e hectares de abóboras, em vez de serem plantações em que tens uns metros de tomate, outros metros
de abóboras, outros metros de milho, não é? E as culturas vão sendo mais diversificadas no terreno, que é o que a agricultura biológica promove. Apesar de que também há agricultura biológica massificada. Mas isso é tema para outro vídeo, porque isto da agricultura tem muito que se fala. A longo prazo, os monocultivos levam que o solo fique estéril e levam à redução da biodiversidade em redor. Os monocultivos também consomem mais água e mais nutrientes do solo. Na agricultura biológica também não são usados sementes transgénicas, chamados OGM, organismos geneticamente modificados, e dão preferência a plantas autóctones, que já estão adaptadas ao solo, ao clima daquele terreno. Isto faz com que haja um menor gasto de nutrientes da terra e um menor gasto de água. Segunda razão para escolher bio: são melhores para a saúde. O uso de agrotóxicos na agricultura convencional é prejudicial para os trabalhadores que os manipulam, para os animais e para a natureza envolvente e também para os consumidores que consomem esses alimentos. A maioria pode não se dar conta, mas alguns consumidores mais sensíveis, como eu, por exemplo, já se aperceberam desta real ameaça para a saúde. E os estudos que relacionam os agrotóxicos com casos de cancros vêm aumentando ao longo dos anos. O uso de OGMs, ou seja, transgénicos, é cada vez maior também na agricultura convencional, o que também é um risco para o ambiente e para a saúde das pessoas que consomem esses alimentos. Os estudos em gado, como vacas e porcos, e em ratos de laboratório, mostram que existe uma relação entre o consumo de sementes OGM e o desenvolvimento de doenças gastrointestinais e autoimunes. Portanto, se existe para as vacas, para os porcos e para os ratos, é bem possível, não vos parece, que também possa haver para os humanos? Um tomate transgénico pode ter genes de uma maçã e genes de um peixe, para que seja mais resistente às pragas, para que cresça muito mais rapidamente, para ter um tamanho muito maior do que teria normalmente e para ter também um aspecto melhor durante mais tempo. Do ponto de vista da economia capitalista, isto significa mais lucro. São as chamadas fruta top model. Estão sempre bonitas, estão sempre fantásticas, estão sempre cheirosas, têm sempre aquele ar maravilhoso para estarem semanas e semanas a viajar de um continente ao outro e para estarem semanas e semanas expostas nas prateleiras do supermercado, sempre com o mesmo ar maravilhoso. Do ponto de vista de saúde, não temos dados suficientes ainda para considerar este Frankenstein, que é o que os OGM são, como algo inócuo. Terceiro motivo: os alimentos são mais saborosos. Na agricultura convencional são utilizados químicos para que um alimento aumente muito rapidamente de tamanho, para que cresça à força. Na agricultura biológica isso não acontece, o que faz com que um alimento ou uma planta cresça ao seu próprio ritmo. E isso, acreditem ou não, dá um sabor muito mais intenso ao alimento. Experimentem. Vão ver a diferença. Também na agricultura biológica, a terra está mais nutrida e mais saudável, e isso também vai conferir um sabor mais intenso à planta. E além disso, também não são usados conservantes nem aromatizantes depois de colhidos os vegetais ou a fruta, como acontece na agricultura convencional, só que esses produtos, apesar de poderem dar um cheiro maravilhoso e darem um aspecto muito top model, depois quando vamos comer não dão um sabor assim tão bom. Enquanto que, se temos o alimento natural, maduro, que foi colhido há pouco tempo, que compramos num circuito de proximidade, o sabor vai com certeza ser muito mais intenso. 4. Promove o desenvolvimento agrícola regional e local com a criação de empregos. A agricultura convencional é realizada maioritariamente por grandes empresas que controlam os preços de mercado e possuem a maior parte dos terrenos, não deixando muito espaço para os pequenos produtores. Já a agricultura biológica, se não for feita de forma massificada e tiver em conta critérios de sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas também sustentabilidade social, gera mais empregos e cria melhores condições de trabalho. Por exemplo, ao não utilizar adubo químico, é necessária a utilização de um fertilizante natural, que normalmente
é a bosta de vaca ou de burro ou de cavalo. Isso quer dizer que é necessário criadores destes animais nas proximidades dessa plantação e têm que ser criadores também em modo biológico. E por último, a quinta razão para consumir alimentos de agricultura biológica é que promovem a soberania alimentar. Não confundir com segurança alimentar, que é outra coisa. A soberania alimentar é o direito de um país, de um povo, de um território decidir as suas próprias políticas e estratégias alimentares e agrícolas. Isto quer dizer que é o governo e são as pessoas que vivem nesse país, nesse território, que devem poder decidir o que é que se come, o que é que se produz, como é que se produz e não serem reféns do mercado económico nem das grandes empresas do agronegócio. Por exemplo, quando os agricultores da agricultura convencional ficam dependentes de comprar sementes todos os anos, porque as sementes normalmente são estéreis, isto faz com que eles sejam dependentes dessas empresas que produzem sementes, que são empresas do agronegócio. Muitas vezes também são as empresas que vendem os adubos. No entanto, na agricultura biológica, o que se pretende promover é que haja uma utilização das sementes, dos alimentos que se produziu e que se use as sementes que vão dando de ano para ano. Não precisam de comprar a uma empresa que tem um monopólio de agricultura. Bem, muitas outras coisas se podia falar sobre a agricultura biológica porque de facto é um tema que tem pano para mangas. Há sempre aquela questão, é melhor com certificação ou sem certificação? E será que são mesmo bio? Será que têm 0% de produtos tóxicos? A questão de preços, para muita gente, pode ainda ser um tema. Algumas coisas são mais caras, outras nem por isso. E obviamente depende onde é que se compra. Se vocês vão comprar a grandes superfícies, grandes hipermercados, aí com certeza é mais caro do que se comprarem em pequenas mercearias de bairro bio ou até produtores locais bio que vendem nos mercados ou em feiras. E há sempre uma boa opção, que é criarem o vosso próprio grupo de consumo no vosso bairro, no vosso local de trabalho, e isso pode ser uma forma de consumir alimentos bio frescos a um preço mais em conta e ajudarem um produtor local. E estas foram as 5 razões para consumir produtos da agricultura biológica. Se gostaram, deem like, partilhem, subscrevam o canal e até à próxima. Até ao próximo vídeo.